Graças, paz, internautas, amigos, irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Luiz Antônio Ribeiro, membro do colegiado da PIB-PP, e vamos apresentar nessa noite um estudo da Escola Bíblica, EBD 12, cujo tema é Fé e Cidadania, baseado no texto de Paulo aos Romanos, capítulo 13 e 14. Com esse texto, o autor vai trabalhar sobre a autoridade, a sujeição à autoridade, um período em que o relacionamento não era tão fácil, e também ele vai abordar sobre o relacionamento pessoal, como deveria ser a vida dos crentes de Roma, como eles deveriam se comportar, como eles deveriam testemunhar a vida cristã àqueles que não conheciam verdadeiramente a fé, mas poderiam serem convencidos pelo bom comportamento daqueles irmãos. Então o texto, ele tem como base capítulo 13 de Romanos, e o primeiro ponto é o relacionamento com as autoridades. Eu vou ler 5 versículos aqui, primeiro do capítulo 13, que fala sobre submissão às autoridades, que diz assim o Senhor: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Então, os crentes de Roma, eles tinham por bem dar um bom comportamento, perante o império e perante as pessoas de Roma. Agora, o autor nos chama a atenção com alguns questionamentos. Ele começa chamando a atenção para a nossa sociedade. Como é que nós nos comportaremos numa sociedade em que também tem seus desajustes, Tem corrupção, tem um jeitinho brasileiro, tem uma prática, um dito popular entre eles que ele deixou aqui: meu pirão primeiro. Quer dizer, os bastidores ali, o princípio é: primeiro eu vou tirar a minha parte e o que sobrar a gente vai administrar para a gestão pública pessoal. Enfim, o jeito de levar vantagem em tudo continua prevalecendo, infelizmente, Isso é uma coisa que impera o inconsciente coletivo em todas as áreas da sociedade. Por isso, submeter a autoridade pode parecer assim uma tarefa difícil, Uma tarefa difícil, considerando que a maioria das autoridades estão envolvidas nessa falha, nessa má gestão pública, Mas o que o autor chama a atenção aqui é que, embora o autor fale da sujeição à autoridade, na verdade a gente tem que entender primeiro que a sujeição é a Deus. Porque é Deus que está falando, Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não venha de Deus, e autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então é Deus que está nos instruindo
a sermos bons obreiros, né? Boas pessoas, bom cidadão. Então vê que ele quer que a gente trabalhe aí com a fé, né? A fé em Deus, supondo que, olha, vamos ter um bom comportamento, vamos fazer tudo correto, vamos dar um bom testemunho, que mesmo em meio a esse emaranhado de erros e corrupção, Deus vai nos sustentar. Essa é a proposta, né? Essa é a proposta. Paulo sabia que bater de frente com aquela sociedade era inviável. Bater de frente ali era morte na certa. O Império Romano tinha autoridade, ele falava, você tinha que obedecer. Então ele prendiam, né, humilhavam, a coisa ficaria pior. Paulo, então, ele usa outra estratégia que não bater de frente. Ele usa a estratégia proposta pelo próprio Deus, que é a estratégia da obediência. O povo teria que ser obediente, dar um bom testemunho, de modo que a sociedade romana, a própria autoridade militar romana, visse no crente, olha, são uma boa pessoa. Eles cumprem direitinho, são obedientes, né? Então, era uma forma de ficar livre da opressão do império, usando não o enfrentamento, mas usando a obediência. Em segundo lugar, o cristianismo gozava de uma proteção da lei romana, que dava ao judaísmo um privilégio, né, de não precisar participar do culto estatal ao imperador. Por quê? Porque o cristianismo ele era visto como uma seita judaica. Como o judaísmo tinha esse privilégio por ter uma religião própria, eles não tinham que prestar assim um culto ao imperador, e o cristianismo até então era classificado como uma seita judaica, logo aquela seita estaria isenta, né, da idolatria compulsória ao Estado romano. O que não deixava de ser uma vantagem, né? Mas que posteriormente tudo isso passou e a perseguição foi ferrenha aos cristãos, principalmente. Assim podemos compreender que Paulo, ele conclama a igreja de Roma, no capítulo 3, a preservação do seu testemunho e da sua integridade. E assim, o cristão ele deve se portar na sociedade de hoje também. Às vezes isso nos leva a pensar, se aquela oposição do 8 de janeiro não se estendesse por tanto tempo, talvez teria evitado aquele confronto onde muitas pessoas foram prejudicadas, injustiçadas e sofrem até hoje. Talvez faltou ali uma sabedoria de Deus na liderança para falar, olha, até aqui tá bom, vamos recuar, e se for necessário, no tempo oportuno, a gente volta novamente, uma nova estratégia, mas talvez teria que ter relevado, parado naquele momento para não acontecer o que aconteceu. E a outra questão que o autor traz aqui é uma questão também super pertinente nos nossos dias também, que é a questão dos impostos. O versos 6 e 7, o texto fala assim: por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Então, novamente, é Deus, a palavra de Deus, um mandamento de Deus, para que os cristãos, então, tivessem um comportamento exemplar nessa questão da administração financeira pessoal.
que era recolher os tributos que fossem cobrados daquele governo, porque aquele governo era ministro de Deus, atendendo à necessidade da sociedade. E os impostos é parte organizacional da sociedade e eles teriam que pagar também. Hoje, no nosso tempo, a gente vê também uma polêmica nessa questão. Alguns devem pensar assim: por que pagar impostos? Se eu vou pagar impostos para um governo que não faz uma boa gestão, onde eu não vejo o meu dinheiro sendo aproveitado para saúde, educação, segurança. E é um questionamento, mas a gente tem que entender que, como nós estamos sob a égide da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, o mandamento de Deus é inquestionável. O mandamento de Deus é inquestionável. Nós não tomamos liberdade de aceitar o mandamento de Deus ou não. Se eu aceito Deus e filio a Deus através de Cristo Jesus, eu sou filho, eu sou servo, eu tenho a obrigação de obedecer, sim. Agora, a partir do momento que eu quiser ter a liberdade, é um momento em que eu vou ficar completamente desprovido das bênçãos de Deus. Eu vou fazer o que eu quero, mas vou ficar desprovido das bênçãos do Pai Celestial. Então, o mandamento não pode ser questionado. Em segundo lugar, porque é a fonte administrativa do Estado. É através dos impostos que o Estado vai instituir uma gestão de cuidados das ruas, das praças, dos rios, do sistema de saúde, de educação, da segurança. Tudo isso provém dos impostos. Sem impostos não teríamos nenhuma chance, né, de ter um Estado organizado. Então, a instituição do imposto, desde aquela época até os nossos dias, é extremamente necessária. Vejam que o próprio Jesus foi exemplo na questão tributária. Ele mesmo ensinou, ao mesmo tempo pagou tributos também, né? Veja que Mateus 17, 24 em diante, ele fala: e chegando eles a Cafarnaum, aproximando-se de Pedro, os que cobravam as dracmas, e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo, estão livres os filhos, mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter, tomando, dá-o por mim e por ti. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele diz-lhes: de quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem eles: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, Jesus, ele ensinou como fazer, e ele mesmo deu o exemplo e deixou esse ensino para a gente: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então a gente tem assim, a priori, de todo o ganho que nos é gerido, nós temos duas obrigações: pagar os tributos e dar o dízimo para a casa do tesouro, para que haja mantimento na casa de Deus. O tributo é para a gestão da cidade, das pessoas, da saúde. O dízimo é para a gestão das coisas espirituais, porque a igreja, ela é desvinculada do Estado.
ela é mantida pelo poder de Deus através dos seus fiéis. Então está aí o ensino de Jesus em relação aos tributos. É bom ressaltar, geralmente, os mesmos que usam justificativa para não dar a César o que é de César, geralmente são os mesmos que têm dificuldade em dar a Deus o que é de Deus. Ele tem a justificativa em não pagar os tributos, e por conta dos erros do Estado, e de uma forma assim, sabe, escancarada, muitos deles também arruma justificativa para não dar o dízimo. Porque não vai com a cara do pastor, porque acha que a direção não está gerindo bem os dízimos. Então, é o perfil de pessoa. O perfil de pessoa que rouba o Estado, ela tem o mesmo perfil daquela pessoa que rouba a Deus. Então isso aí não tem jeito, isso aí sempre vai ter. Por incrível que pareça, também uso de justificativa para não contribuir com o reino. Como é que pode? É um mandamento de Deus. Se a direção não está gestando bem, ela vai responder perante Deus por isso. Assim como o presidente, o governo, o prefeito também responde perante Deus pela má gestão que ele impor. Todos nós responderemos perante Deus pelos nossos erros. Por isso, devemos mudar de mentalidade e, como cristãos, que somos, nós devemos ser fiéis também no pagamento dos impostos e dos dízimos. Tem que ter fidelidade, nós temos que cumprir a nossa parte. Não olhe para o erro do outro. Olhe para a sua satisfação. Pensa na sua obediência. Paga o tributo com satisfação. Faça a sua parte. Dá o dízimo com temor a Deus, com alegria. E depois pede a Deus: Senhor, eu fiz a minha parte, Pai. Agora repreendo o devorador na minha vida. Me ajude a cuidar bem da família, a protegê-la. Abençoa a amada igreja, que ela cresça, Pai, segundo a Tua vontade e a Tua misericórdia, mas que nós possamos fazer a nossa parte. Sempre devemos fazer a nossa parte. O outro ponto que ele traz aqui é o relacionamento com o próximo, do verso 8 ao verso 10. Fala do amor ao próximo, né? Diz assim: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume em: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Olha que clareza, né? Como a palavra de Deus é clara. O amor, então, ele cobre todas as outras leis e decretos. Se nós amarmos o nosso próximo, nós estamos cumprindo a lei. Todo e qualquer preceito que fala de relacionamento pessoal, nós estamos cumprindo. Então, amigos, irmãos, internautas, relacionamento com o próximo é uma tarefa que pode parecer difícil. Cada um tem a sua natureza, o seu jeito de ser. Muitas vezes, pelo preconceito que cada um carrega, todo mundo tem seu jeito, às vezes preconceituoso, né? Todo mundo deve ser bom para mim, por exemplo. As pessoas pensam assim. Ou todo mundo deve agir como eu quero. Então, toda vez que a gente está nessa direção de pensamento e de comportamento, a coisa não dá certo. Sem considerar que cada um tem uma personalidade diferente, mas que, perante Deus,
perante a orientação de Deus, nos é dado como parâmetro o amor. Então, se eu tiver o amor, você tiver, a gente vai se dar muito bem, porque não tem como dar errado. O amor que é a essência do ser de Deus e que irradia a todo mundo e é dado a todo aquele que queira amar. O amor, na verdade, está acima da lei. Tanto que se eu amar o meu próximo, eu cumpri a lei. Este amor justificará para Paulo a abnegação que ele propôs ao cristão. No capítulo 14 ele trata disso. Sabendo que haveria pessoas na comunidade em diversos estágios de maturidade cristã. Paulo conclama os membros da igreja romana a aceitar as diferenças de liturgias e crenças sobre determinados aspectos entre cada pessoa. Por quê? Aquela pessoa que é nova na fé pensa de um jeito. Aquela pessoa que é madura, está há muito tempo, né? Ela já tem um outro jeito de pensar e de um outro modo operandi na sua vida cotidiana de adoração. Mas o que Paulo está pensando é que se cada um tiver consciência daquilo que faz, ainda com pequenas diferenças na liturgia, essas diferenças não podem afetar o relacionamento. É muito simples, até porque se você está indo corretamente ou não, eu não vou poder julgar, quem vai julgar você é Deus e você vai responder para Deus. Então, se a gente olhar por esse prisma, a gente não vai ficar como se fosse vigias da fé. Como se Deus nos colocasse como vigilante. Olha, tudo que você vê de errado, você vai lá e corrige ou me fala. Não precisa disso, né? Deus não precisa disso. Perceba que Paulo não lista assuntos centrais da fé cristã, como salvação, batismo, ressurreição corpórea de Cristo. Mas ele está falando mais das questões relacionadas ao cotidiano, né? Como a crença em dias santos, tipo de alimentação, se pode comer, se não pode, quem que pode. Aquelas coisinhas que muitas vezes nascia no seio da igreja, né? E que Deus não estava por trás daquilo ali. Às vezes é mais uma questão de ego mesmo, né? Então ele demonstra que não percebemos mais nós mesmos, mas somos propriedade do Senhor, né? Como ele diz aqui, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor que vos ameis uns aos outros. Essa obrigação é amar. A obrigação é essa, né? Devemos viver segundo seus propósitos e fazer discípulos e cuidar dos caídos. Assim, os cristãos deveriam ter 3 atitudes bem claras em relação a tais controvérsias. Não debater assuntos polêmicos, né? Aceitar as visões diferentes, certo? Lá no verso 13 fala: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. E evitar causar tropeço em irmãos mais novos na fé, com sua forma de viver. Então a gente que é tem mais supostamente mais conhecimento, mais tempo, né, da fé cristã, nós devemos o quê? Nós devemos ser exemplo para aqueles mais novos. As discordâncias existentes, né, no seio da igreja, ainda que pareça correta por acharem que está agradando a Deus, ainda assim Paulo pede a compreensão daqueles que se sentem convictos na sua crença para evitar polêmica e facção mesmo, né? Formar grupos ali na igreja, contendas. Pensar no próximo é evitar a reação do outro em relação à nossa conduta. Determinadas atitudes que não são bem compreensíveis aos crentes mais antigos, para o novo na fé pode parecer um testemunho negativo. Como a questão da comida, por exemplo, onde alguns achavam que poderiam comer, outros achavam que não poderiam comer. Paulo orienta que o fato de querer influenciar o outro é um julgamento que não agrada a Deus. A gente tem que entender que, no nosso contexto cristão,
A gente só tem um influencer, que é Jesus Cristo. O nosso único influencer é Jesus Cristo. Não é o líder, não é o diácono, não é o presidente de associação, de igreja. O nosso influencer é Cristo. De todo mundo é Cristo. Tanto é que Paulo, no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, ele fala, olha, imitai a mim como eu imito a Cristo. Então, Cristo é um influencer que nós devemos imitar e agradar. Sempre, né? Então, por isso, o mais antigo na fé tem que compreender com maturidade tal que não seja uma pedra de tropeço ao que está iniciando na fé. Nós temos que recebê-lo e acompanhá-lo a vida do jovem na fé, com moderação e com ensino para ele. Concluindo, por mais difícil que pareça, não devemos sucumbir à tentação de tomar a justiça de Deus em nossas mãos e causar uma revolução em nosso país. Não podemos. Devemos sim buscar mudança dentro da estrutura estabelecida, por meio do voto, do exercício do mandato eletivo e da consciência política e social. 2. O egoísmo é a grande razão de sermos ausentes na vida dos outros. Muitas vezes agimos como se estivéssemos certos, mas o sofrimento pode estar do nosso lado e a gente não perceber, porque a dor não é nos meus olhos, né? Então a gente tem que pedir a Deus que nos dê discernimento para conhecer isso e aplicar no nosso dia, porque isso não é tão fácil também. E por último, o nosso testemunho é fundamental para ganharmos almas perdidas. A nossa salvação é a maior razão para propagarmos o Evangelho, porque Jesus está voltando. Então que o amor às almas perdidas seja o nosso maior desejo em testemunhar a fé que nós cremos em Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa oportunidade. Esteja abençoando, ó Pai, aqueles que vão assistir, ouvir essa meditação, ó Pai, esse estudo, que eles possam se sentir também motivados, ó Deus, a serem obedientes a Deus, ao Estado e compreensíveis no relacionamento com o próximo. Ó Pai, esteja nos fortalecendo o entendimento e, sobretudo, a praticidade do amor para contigo e para com o nosso próximo. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.